Olá! Estamos reunidos aqui mais um dia para mais uma discussão sobre jogos coletivos, especificamente o handball. O texto debatido hoje será O jogo no ensino do handball, proposta de um plano de ensino pensado para a prática diária, dos autores Jefferson Castro, Sérgio Giglio e Paulo Montagnier, da revista de educação física Motriz, do ano de 2008. E nossa primeira companhia do bate-papo de hoje é nossa amiga Flávia Lopes, da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Olá, Flávia, tudo bem? Bom dia. No nosso texto escolhido, na introdução, ele começa falando que no Brasil o ensino do esporte está relacionado à valorização da repetição de gestos técnicos para uma prática efetiva. Segundo os autores, aprender a modalidade esportiva transcende a execução, entre aspas, correta, sendo relevante a busca por novas propostas. A partir disso, apresenta-se uma proposta de plano de ensino do handball através de jogos e brincadeiras para crianças de 9 a 12 anos que podem ser transferidos para outras modalidades, buscando a satisfação em relação ao prazer da prática e ao aumento do conhecimento da modalidade desenvolvida. Para isso, os autores utilizam os métodos desenvolvidos por Bayer, Garganta e Werner e colaboradores, com o objetivo de desenvolver as compreensões tática e técnica dos alunos como uma alternativa à realizada atualmente e ser de fácil utilização pelos profissionais envolvidos com o processo. Como questões norteadoras, os autores questionam como desenvolver a técnica, que é o modo de fazer, a tática, as razões de fazer, que são expostas por Garganta, em relação aos espaços da quadra, e como desenvolver a compreensão dos alunos sobre os princípios do esporte coletivo. Essas questões marcaram o estudo na busca de uma diferente abordagem de ensino. Continuando o nosso bate-papo, dou as boas-vindas à nossa amiga Karine. Tudo bem, Karine? Tudo bem, bom dia. Muito bom dia. Karine tem alguns apontamentos acerca do que a Flávia acabou de nos apresentar. Karine, quais as suas ideias que você tem para expor para a gente? Bom, primeiramente, começando a discussão relacionando com o ambiente escolar, né, com a educação física em licenciatura, sobre a valorização de gestos técnicos em outras abordagens, né, que no ambiente escolar essa abordagem ela não é adequada, pois na escola não necessariamente há de ter um gesto técnico específico, né. Então, aprender uma modalidade esportiva, como a Flávia já havia comentado, transcende a execução correta do gesto técnico. Então, os nossos alunos eles têm que vivenciar diversas formas de realizar um movimento, seja técnico ou tático, e então realizar aquele que mais se adequa a ele. E para isso, uma boa estratégia é a utilização de jogos e brincadeiras no ensino do handball, não só a utilização de jogo formal, a utilização de jogos reduzidos que possam aumentar a quantidade de vivência dos alunos durante o jogo, porque o jogo é muito imprevisível, então quanto mais situações os alunos experimentarem, vivenciarem, melhor vai ser o jogo desses alunos, né? Então, continuando com a exposição do texto, os autores vão falar sobre a utilização dos jogos reduzidos, jogos brincadeiras para melhor compreensão do jogo, e que a utilização de jogos reduzidos ela é melhor, inclusive, para a compreensão da tática do jogo. Sem compreensão da tática, não é possível aproveitar os recursos técnicos, ou seja, não adianta o nosso aluno entender como se realizar um bom arremesso, como se realizar um bom passe, se ele não sabe a hora de fazer isso. Então, a compreensão da tática ela é muito importante em detrimento dos recursos técnicos. E aí nós temos alguns autores, né, que vão falar de diversas abordagens, como o Bayer, que vai falar sobre os princípios operacionais. Desculpa te interromper, Karine, mas tem algumas questões, alguns textos que eu li, e você concorda, então, com a teoria do jogar para aprender? Sim, eu concordo com jogar para aprender. Acredito que a criança, ela, enquanto ela está jogando, ela está aprendendo e não necessariamente ela precisa aprender para jogar. Ou seja, ela não precisa aprender gestos técnicos específicos ou outras situações para poder, de fato, jogar um jogo de handball. Ela precisa jogar o jogo de handball para que ela possa aprender. Então, dando continuidade, Bayer vai falar sobre os princípios operacionais, defensivos e ofensivos, que são os princípios que regem o jogo. Os princípios ofensivos estão relacionados à manutenção da bola, à progressão do jogo,
a finalização, no caso do handball, o arremesso ao gol. E os princípios operacionais defensivos de defesa, né, se situam entre a recuperação da bola, interromper a posse de bola do adversário e proteger o gol. E aí, a compreensão desses princípios, né, eles acontecem simultaneamente, então é necessário que o nosso aluno entenda que todas essas ações elas acontecem simultaneamente, as ações de ataque e defesa. E nós temos outros autores, que é o Verne et al., que eles falam sobre a abordagem do Teaching Games for Understand, que é uma abordagem que parte da aprendizagem do simples para o mais complexo. É uma abordagem cíclica dos jogos, ou seja, a gente inicia no jogo, depois partimos para a apreciação do jogo, o entendimento da tática, a tomada de decisão, o desenvolvimento de habilidade e depois o rendimento do jogo. E posteriormente tem o autor Garganta, que fala sobre os níveis de relação do jogo, que diz respeito à relação dos jogadores com a bola, jogadores com o adversário e jogadores com os próprios colegas. Então, entre esses níveis de relação, nós temos o eu-bola, que é a relação do jogador com a própria bola, né? A consciência corporal dele com a bola. Nós temos o eu-bola-alvo, que é o jogador, a bola e o alvo, no caso, um ato de arremesso. Depois nós temos o eu-bola adversário, que é as situações de 1 contra 1. Temos o eu-bola colega adversário, por exemplo, situações de 2 contra 1, o passe vai, eu com meu colega, um adversário e a minha relação com a bola. Depois nós temos o eu-bola colegas adversários, que envolvem uma composição mais complexa, situações de 2 contra 2, 3 contra 3. E depois eu-bola equipe adversários. Pegando o gancho sobre o que a Karine acabou de nos apresentar, eu convido agora para a nossa roda Jade e Yasmin. Tudo bem, Jade? Oi, tudo bem, gente? Bom dia. Eu vou continuar aqui dando gancho no que a Karine falou. E é só reafirmando que a gente vai discutir sobre o texto, que o autor ele vai sugerir uma proposta pedagógica para o professor. E aí, através dos níveis de relação do aluno, como o praticante ele se comporta e tudo mais, vai falar como que vai contextualizar o ensino do aluno, como que vai organizar os planos de aula e afins. E aí, depois disso, a gente vai começar a falar do Garganta, em que ele defende que o jogo passa por uma evolução de 4 fases. A primeira fase é o jogo anárquico, que é caracterizado pela centração da bola, que os alunos só querem saber da bola e afins. E aí depois passa para a descentração, que as funções ainda não dependem somente da bola. Depois a estruturação, que é a tomada de consciência das atitudes durante o jogo, como o aluno vai se comportar diante da situação de jogo. E a elaboração, que são as atitudes que vão ser tomadas pensando no coletivo, no geral. E aí vai começar a falar sobre o uso do jogo na prática diária. E nesse caso, o texto ele vai mostrar que todos esses pontos fazem com que o professor elabore o melhor plano de ensino, faça um melhor plano de aula para os seus alunos, de acordo com as necessidades dos mesmos. E aí, ele sugere uma estrutura, como as aulas podem ser organizadas. E aí a estrutura fala que a primeira parte é uma conversa em grupo para explicação das atividades que vão ser realizadas durante a aula. A segunda parte vão aplicar jogos esportivos. E na terceira vai começar a aplicar os jogos adaptados para aperfeiçoar e aprofundar os níveis de relação dos alunos com o jogo. A quarta parte seria um jogo formal, a apresentação de um jogo organizado para eles. E aí, por último, a discussão com o grupo sobre o que foi realizado durante a aula. E aí, para entender que os jogos eles vão proporcionar aos alunos uma maior vivência e tudo mais, isso faz com que o aluno seja mais bem preparado e tome melhores decisões e afins. E aí, a gente vai começar a dar um exemplo do Passa 10, que é um jogo que caracteriza
uma equipe tem que fazer 10 passes dentro dela mesma, sem que haja interceptação do outro time na bola. E agora, para fazer a contextualização e explicar como vai acontecer a evolução do jogo, eu passo a fala para o Pedro. Pedro, bom dia. Olá, Pedro, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu vou começar a discussão falando sobre a progressão do jogo do Passa 10, em que, como a Jade já disse, é um jogo que tem que realizar 10 passos sem a interceptação da bola da outra equipe. O primeiro passo seria passar a bola para todas as pessoas do grupo. O segundo, não retornar a bola para quem te passou. O terceiro, restrição ao aumento do espaço. O quarto, alteração no número de alunos, aumentar ou diminuir o número de alunos. O quinto passo, proibição de passes encobrindo outros jogadores, ou seja, aquele balãozinho por cima dos outros. O sexto passo, realização apenas de passes quicados. Sétimo passo, utilização de três passos, que é o ritmo trifásico, antes de realizar o passe. O oitavo passo do jogo seria a utilização de 3 passos, o drible mais 3 passos, que seria o duplo ritmo trifásico. E o nono passo seria a colocação de um objetivo, ou seja, acertar o cone ou acertar uma trave. Essa seria a evolução do jogo. Agora eu vou passar para a Karine, que ela quer fazer um comentário sobre... Olá, Karine. Olá, só complementando sobre a variação dessa atividade, que no ambiente escolar é possível de fazer a variação de atividades, não só no Passa 10, né, mas diversas atividades, possibilitando a maior quantidade de situações possíveis, pois o jogo é imprevisível. E eu acho também que, fazendo um pouco de relação sobre o que eu e a Flávia estávamos conversando mais cedo, pode entrar também o jogo possível, não é, Flávia? Isso mesmo. Segundo Paes e Balbino, o jogo possível ele possui um caráter lúdico e, ao mesmo tempo, ele pode ser um facilitador para os alunos compreenderem a lógica interativa de técnica e tática dos jogos coletivos. E ele facilita a prática, né, de quem possui mais dificuldade com a execução de determinada modalidade e vai gerar prazeres, pode, na verdade, gerar prazer e satisfação em relação àquele esporte. Então, o jogo possível ele proporciona e facilita a apresentação da técnica aliada à tática de forma contextualizada com a realidade, né, com o jogo formal. Sim, então o legal do jogo possível que a gente pode perceber é que rola uma adaptação para o aluno, para a dificuldade do aluno, onde todos podem estar no mesmo nível dentro de um jogo, levando o prazer como resultado final também, certo? Certo. E a gente entende que o jogo é fundamental para a aprendizagem, porque ele vai contextualizar o aluno na realidade mesmo do jogo formal. O autor também propõe uma outra atividade em que o aluno tem que passar por uma sequência de arcos. Ele dispõe na quadra uma sequência com 1, 2 ou 3 arcos para o aluno adaptar as passadas máximas que podem ocorrer no handball. E para isso, o aluno vai se adaptar também ao arremesso com 1 ou 2 ou os 3 passos. E como ferramenta pedagógica, os professores utilizam um limite de tempo para que todos experimentem a atividade e assim todos acompanhem o mesmo ritmo da turma. Certo, obrigado pela sua contribuição, Pedro. Por nada. Agora damos nossas boas-vindas a Maria Luísa com suas contribuições no nosso bate-papo de hoje. Tudo bem, Malu? Tudo bem. Então, ainda utilizando os níveis de relação de garganta, os autores do texto trazem que no primeiro e no segundo nível, as brincadeiras devem ter como finalidade arremessos à meta. Atividades como a de escrita com arco, que o Pedro descreveu, e de circuito sempre em situações de desafio, em que os alunos passem por dificuldades, tais como alterar sua trajetória, saltar, correr de costas com o pé só, entre outros, e corridas de velocidade, na qual eles devem ir de um ponto a outro, com velocidade, mantendo a posse de bola. Há diversas atividades que desenvolvem as características dos 2 primeiros níveis de relação, o que permite seu trabalho conjuntamente. No terceiro nível, as brincadeiras devem visar manter a posse de bola. Como, por exemplo, eles citam atividade em que os alunos agrupados em duplas disputam o domínio da bola, sendo o único recurso o drible.
Uma outra brincadeira trazida pelo texto bastante efetiva é colocar um cone dentro de um arco, que determina a área a ser respeitada. E ao defensor cabe evitar o arremesso e roubar a bola, e ao atacante derrubar o cone e manter a posse da mesma. No quarto, quinto e sexto níveis, trabalham-se atividades como as outras apresentadas. As variações são em relação ao número de jogadores, como 2 contra 2, 3 contra 3 e até o 6 contra 6. Em conjunto, pode ser realizada variações do número de atacantes e defensores, criando situações de vantagem e desvantagem defensiva, em situações como 1 contra 2, 2 contra 1, 3 contra 2, até o 5 contra 6 e o 6 contra 5, buscando o maior número de vivências possíveis aos alunos e elevando o repertório motor através de várias experiências que podem acontecer nas situações de jogo. Levando em consideração o nosso bate-papo de hoje, podemos perceber que os métodos apresentados na nossa discussão são formas simples de jogos simples que podem ser trabalhados dentro da educação física escolar. Levando em consideração que o foco principal disso tudo é o conteúdo apresentado dentro da turma e o prazer do praticante, que no caso são os alunos. E o foco dos autores não é tentar transformar um novo método, mas sim facilitar o tato do professor com a turma no dia a dia, dentro das aulas, podendo facilitar essa relação professor-aluno, aluno-professor, juntamente com o esporte trabalhado dentro da escola. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Queria agradecer a presença de nossos amigos Karine, Flávia, Pedro, Jade, Malu. Muito obrigado a cada um. Espero vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado. Até mais. bom, Obrigada, gente. gente, pela atenção e tudo mais. Espero que vocês gostem.